E aí, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o chamado fundão eleitoral, que é o fundo para propaganda política que os partidos usam aí em épocas de campanha. Não sei se vocês sabiam, mas toda vez que um político entrega santinho, ou que você fica sabendo que um político está distribuindo gasolina, está comprando voto, é você que está pagando isso. É o dinheiro dos seus impostos que ajuda com isto. Você concorda? Então, nesse vídeo, vamos mostrar o principal argumento dos defensores do fundão eleitoral e, logicamente, vamos rebater esse argumento. Bom, o grande argumento é o seguinte: se não tiver fundo eleitoral, financiamento público, a política ela não será democrática. Os ricos vão financiar quem eles quiserem, vão injetar dinheiro em quem eles quiserem, e aí essa política será comandada por um grupo pequeno de pessoas que serão as pessoas ricas. Será mesmo? Será mesmo que a política do jeito que está, não é os ricos que já mandam nessa política? Primeira questão para combater essa falsária, essa ideia aí que é uma verdadeira mentira. Os escândalos de Caixa 2. Os escândalos de Caixa 2. Os ricos que já querem financiar os partidos já financiam, por debaixo dos panos. Isso é mais do que provado. Segunda questão. Quando você entra no site do TSE e você olha os valores divulgados do último fundão eleitoral de 2020, você observa que a maioria dos recursos, e olha que tentaram recentemente passar esse fundão de 2 bilhões para quase 6 bilhões, que a maioria dos recursos fica entre poucos partidos. Nesse caso do grifo, está mostrando que dos 2 bilhões que valem atualmente, porque ainda não aprovaram aumento, estão tentando aprovar, dos 2 bilhões, 201 milhões fica com o PT, 199 milhões fica com o PSL e 148 milhões fica com o MDB. Se somarmos aí só esses 3 partidos, vamos dar mais que 1/4 dos 2 bilhões. Isso é democracia? Mas pode justificar. Mas é porque são partidos grandes, precisam de mais dinheiro, tem que financiar mais pessoas. Tá, tudo bem, mas quando você investiga os partidos de perto, você acaba observando que estes partidos entregam a maior parte do dinheiro para aquelas pessoas que já estão ocupando os cargos, para aquelas pessoas que já são as políticas, e não reparte igualmente para uma pessoa nova que queira entrar. Então, grande parte dos partidos já vão destinar boa parte desse dinheiro para os caciques desses partidos. Isso não é democracia. Isso é apenas um esquema para manter o poder de quem já está lá. Então, quando você vem com esse argumento, mas tem que democratizar a política, por isso que tem que ter o financiamento público, mentira. A política não é democrática com esse financiamento público. É apenas um esquema para manter quem está no poder continuar no poder. Eu, como cidadão, eu não deveria ser obrigado a financiar um partido que eu não gosto. Porque parte dos meus impostos vai para PT, vai para PSL, vai para MDB. Os partidos deveriam ser financiados pelos os seus colaboradores, pelos seus filiados, de bom grado, e não obrigar todos os cidadãos brasileiros a financiar esse bando de partido que nós não concordamos. Aí você pode falar, mas se liberar o financiamento, o outro lado, se cortar esse e tiver só o financiamento privado, vai acontecer sim, deles escolherem o que eles quiserem. Tudo bem, vai acontecer. Mas pelo menos o cidadão não será obrigado a financiar um partido que ele não concorda. E sobre isso aí, um segundo ponto, sobre isso aí, essa questão, a última eleição provou totalmente o contrário a isso. Quando você vê os maiores gastos da eleição de 2018, você observa que Henrique Meirelles, do MDB, foi o que mais gastou.
teve pouquíssimos votos. Você vê aqui, em segundo lugar, Geraldo Alckmin, foi um dos que mais gastaram. Também teve pouquíssimos votos. Aí, a eleição de 2018 é um claro exemplo que quem tem mais dinheiro nem sempre é o que ganha. Os que mais gastaram nem foram para o segundo turno. Quem foi para o segundo turno foi Bolsonaro e Haddad. O Haddad gastou mais que Bolsonaro e perdeu a eleição. E quando a gente vai dar uma investigada, eu abri aqui um site aqui, tá, do Antagonista, onde nesse site eles pegaram aí o fundão atual. O que daria para fazer com o fundão, né? Um dinheiro que vai para financiar a campanha, que vai para comprar voto, que vai para um monte de coisa que os políticos fazem, a rolé. O que daria para fazer com 2 bilhões? E quero aumentar para 4, tá? Ó, daria para reformar 100 hospitais. Se aumentarem para 4, 200 hospitais. Se aumentarem para quase 6, você pode colocar quase 300 hospitais que seriam reformados. Quantas vidas não seriam salvas se reformassem 100 hospitais? Quantas pessoas no Brasil nos últimos anos não morreram em hospitais por falta de estrutura? Porque o hospital não tinha lá uma estrutura adequada, aí teve que logar a pessoa para uma cidade próxima e a pessoa na viagem não sobreviveu. Mas não, o pessoal que defende o fundão, eles simplesmente falam, ó, tem que democratizar a política. Um discurso totalmente falsário, um discurso que impede de reformar hospitais, um discurso que, por exemplo, se o Brasil não tivesse que gastar 2 bilhões ou 4 bilhões, como não querem aumentar, para financiar a campanha pública, poderia se pagar o 14º salário do Bolsa Família. Poderia-se, por exemplo, né, aumentar investimentos em segurança pública. Poderia-se aumentar investimentos em educação. Então, quando vem para mim com esse discurso, não, mas precisa do fundo eleitoral para não deixar os ricos mandarem na política, minha gente, os ricos já mandam na política. Olha os escândalos de Caixa 2. Olha os partidos políticos, os caciques aí, que ficam com boa parte desse dinheiro. E aí você fica enojado, né, quando você vê o deputado comprando voto, distribuindo gasolina, ou sujando as ruas de Santinho. Mas acontece que muitas vezes você vota naquela pessoa. E essa pessoa chega lá no Congresso e vota a favor do fundão eleitoral e até do aumento desse fundão eleitoral. Tá? Então isso não deveria existir. Esse dinheiro deveria ser usado na saúde, na educação, na infraestrutura. E quem deveria financiar esses partidos seriam os seus filiados. Né? Como, por exemplo, o Novo já faz. Tá? Que o Novo é um partido que recusa, tá, esse financiamento. Né? Quem recusou o financiamento, né, do fundão eleitoral? O Partido Novo, como sempre, e esse outro partido agora, que é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Esses dois partidos recusaram, abriram mão desses recursos. Fora esses dois partidos, todos os outros partidos não recusam, se banham no dinheiro público e aí depois vem com um discurso falso moralista de se dizer a favor do trabalhador, né? Quando no fundo pegam o dinheiro lá e usam para suas campanhas e para comprar voto e etc. Então o vídeo foi esse. Um abraço a todos aí.